Já não é de agora que percebemos ilustres hipócritas que de tempos em tempos surgem tentando reescrever trechos da Bíblia ou afirmar que a Bíblia precisa ser reescrita. Na verdade, a intenção deles é que as suas práticas, as quais as Escrituras confrontam elas, sejam toleradas. O que eles querem, na verdade, é reescrever a palavra de Deus, porque as suas práticas, quando confrontadas com a Bíblia, expõem uma hipocrisia e uma falta de santidade perante o Senhor. O estilo de vida desses hipócritas que sugerem de tempos em tempos que a Bíblia precisa ser reescrita, esse estilo de vida conflita com a santidade que é devida ao Senhor. E é por causa desse conflito e desse confronto que as Escrituras trazem à vida deles, é que eles querem transformar as Escrituras em um tom mais aveludado, segundo as práticas deles próprios. Ao contrário do que muitos têm dito e até escrito, e muita gente famosa tem dito e escrito, a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Paulo, falando em 2 Timóteo 3,16, ele disse que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda, sem exceção. A Bíblia não tem trechos da palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E nesse último vídeo, da série de 3 vídeos, se você ainda não assistiu os outros 2, eu sugiro que você pause esse vídeo, volte no card e veja os outros 2 na sequência em que colocamos, porque vai fazer mais sentido para você. Nesse vídeo, eu quero abordar um tema importante e de extrema urgência, o qual eu intitulo, de acordo com o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 4,6, não ultrapassem o que está escrito. Nos próximos minutos, eu vou trazer para você trechos da palavra de Deus que confrontam a ideia de que nós podemos, em algum momento, trocar a palavra de Deus por trechos que sejam mais aveludados ou que sugiram aquilo que nós queremos que fosse. Nós temos que, sim, trazer a palavra de Deus na íntegra e aplicar ela nas nossas vidas. Nesses próximos minutos, eu vou expor um pouco mais a palavra de Deus para você. Eu estou hoje na zona rural de Cáceres, no Mato Grosso, essas lindas montanhas que cercam, e eu quero passar para trazer uma palavra de Deus para você, para que você reflita, para que você medite na palavra de Deus, receba ela com paz no seu coração. Eu quero começar lendo aquilo que falei há pouco na abertura do vídeo, 1 Coríntios capítulo 4, verso 6. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, a palavra de Deus diz assim: meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês e para que, por nosso exemplo, vocês aprendam isso. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um e em prejuízo de outro. Paulo estava escrevendo aos Coríntios e esse é o momento em que, desde o capítulo 3 e no capítulo 4, Paulo repreende eles por causa das divisões que haviam na igreja, ao ponto de alguns dizerem que eram de Paulo, outros dizerem que eram de Apolo, ou até mesmo de Pedro. Você vai ver, talvez na sua versão esteja Cefas, mas era o nome aramaico de Pedro. E Paulo estava repreendendo eles, dizendo: não pode ser desse jeito. O nosso fundamento, o nosso alicerce precisa ser Cristo. Cristo era o alicerce e continua sendo o alicerce da igreja. Mas Paulo fez outros alertas nesse trecho. E ele diz que o orgulho poderia esvaziar a mensagem, poderia encher o nosso coração, ou o coração deles, de orgulho, porque estavam ultrapassando aquilo que havia sido escrito e fixado por Deus como palavra de Deus. Paulo ainda disse que é por causa dessas coisas que poderíamos ser tentados a adequar a palavra de Deus àquilo que as pessoas gostariam de ouvir, ou aquilo em que as pessoas que são lideradas, que eram lideradas por aqueles líderes, gostariam de ouvir. Por isso que Paulo disse: não ultrapassem o que está escrito. Agora, uma coisa que é importante da gente dizer aqui é que isso nunca foi novidade nas Escrituras. Isso já era algo recorrente, ao qual de tempos em tempos Deus sempre fixava nas suas palavras. Não ultrapassem o que está escrito, ou em outros momentos, em outros trechos, de outras formas, Deus falava a mesma coisa. E a gente pode ver aqui em Deuteronômio, capítulo 4, no verso 1 e o verso 2. Eu vou ler aqui para vocês, na Nova Almeida Atualizada também. Moisés, falando a mando de Deus, já próximo ao final da sua vida,
recapitulando aquilo que já havia dito tempos atrás, 40 anos antes, para uma geração que saiu e se perdeu no deserto. Moisés disse: agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam e entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus pais, está dando a vocês. E agora ele faz uma declaração importantíssima no verso 2. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminua nada dela. Aqui Moisés falando a mando de Deus. Não acrescentem nada ou não diminuam nada. Muito parecido com o que falamos há pouco sobre não ultrapassar o que está escrito. Ultrapassar o que está escrito, se trocarmos essas palavras por outras sem nenhum prejuízo da palavra de Deus, seria o mesmo que o Moisés falou em Deuteronômio. E depois ele disse: para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu vos ordeno. Mas aí você pode se perguntar: poxa, mas isso foi falado na velha aliança? Paulo também havia falado na nova aliança, mas se isso não fosse suficiente, Cristo deu uma declaração contundente nesse sentido durante o Sermão do Monte, e ele falou palavras duras para que o povo refletisse e para que o povo internalizasse dentro de si. O Senhor falando em Mateus capítulo 5, verso 17 e 18, durante o discurso do que ficou conhecido como Sermão do Monte, Jesus disse: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Jesus estava dizendo, em outras palavras, eu vim cumprir exatamente aquilo que já estava escrito e declarado sobre mim. Eu não vou acrescentar e eu nem vou retirar nada, porque eu vim cumprir e não revogar. E o verso 18, Jesus, nosso Senhor, ainda completa e diz: porque em verdade lhes digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i e nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, ainda que as pessoas se esforcem para remover ou acrescentar trechos, para adequar as escrituras àquilo que mais lhes parecia adequado, para adequar aquilo, melhor dizendo, que mais lhes parecia conveniente, Jesus disse, ainda que vocês se esforcem, nenhuma palavra das escrituras vai passar. Cristo ainda considerou uma forma de desrespeito esse fato de que de tempos em tempos as pessoas desejavam retirar ou acrescentar coisas à palavra de Deus. E Cristo considerou isso uma forma de desrespeito. Lemos o verso 17 e o verso 18, agora deixe-me ler o verso 19. Jesus completa e ainda diz isso. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, Jesus estava dizendo, se alguém desrespeitar, acrescentando ou retirando, e ainda ensinar os outros a fazer isso, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Nós vivemos um tempo perigoso, esses últimos dias. Na verdade, é uma expressão que há 2000 anos atrás foi cunhada por Pedro, mas os últimos dias refletem esse tempo que a gente está vivendo. Pedro falando que os últimos dias seriam dias difíceis, e nós vivemos esses dias difíceis, tempos perigosos, em que homens tentam reescrever as Escrituras. Paulo falando em 1 Timóteo capítulo 4, o verso 1 e 2, ele diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Então ele fala claramente a Timóteo, nos últimos tempos, agora, esses momentos em que a gente tem vivido. Paulo está dizendo que, em outras palavras, óbvio, aqueles que tentam acrescentar ou retirar ou ensinar algo que não está escrito, que ultrapassa os limites da palavra deixada e revelada por Deus, esses são enganadores e são espíritos de demônios. Paulo ainda falando em Timóteo, agora na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, Paulo já preso, a última carta que se tem registro que Paulo escreveu, Paulo falando em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2 e 3, ele diz, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer seja não oportuno, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Verso 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Quero frisar essa expressão que Paulo usa aqui, não suportarão a sã doutrina, ou seja, eles não suportarão porque a palavra de Deus,
começaria a confrontá-los, confrontar as suas práticas, os seus desejos. Tanto é que Paulo diz assim, segundo as suas próprias cobiças. Troque essa palavra cobiças por desejo. Cobiça é o nosso próprio desejo. Paulo estava afirmando para Timóteo, haveria desejos nas pessoas, eles desejariam ultrapassar aquilo que havia sido deixado por Deus, que estava escrito, a sã doutrina. Caminhando para a conclusão desse vídeo, eu quero deixar ainda um trecho das Escrituras para nossa reflexão. Hebreus capítulo 7, eu vou ler dos versos 7 ao 10. A palavra de Deus diz assim, por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião no dia da tentação, no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, o coração deles sempre se afasta de mim e eles não conhecem os meus caminhos. Muitos homens, nesses dias, não conhecem os caminhos de Deus, por isso desejam reescrever as Escrituras, para que elas se adequem às suas práticas idólatras, às suas práticas pecaminosas, às suas práticas que conflitam com a santidade que é devida a Deus. Esses mesmos homens que sugerem de tempos em tempos que a Bíblia seja reescrita, são esses que endureceram o coração para as sagradas Escrituras, a palavra revelada de Deus. E ultrapassar o que está escrito e determinado por Deus é uma forma de desrespeito. Que você possa meditar nessa palavra, que ela possa acessar o seu coração e que você possa, refletindo consigo mesmo, clamar ao Espírito Santo, que jamais permita que você ultrapasse aquilo que está escrito, para que os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e as gerações vindouras permaneçam conhecendo o verdadeiro Deus Santo, o verdadeiro Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe e que você seja muito feliz. Fique com Cristo, fique com a paz de Cristo, no nome de Jesus.